Ele estava no palco recebendo o prêmio de CEO do ano. Minha empresa. Meu prêmio. Na primeira fila, minha noiva Helena aplaudia de pé com lágrimas de orgulho nos olhos. Lágrimas por ele. 6 meses atrás ele era meu assistente pessoal. E ela era minha noiva. Eles me olharam do palco, ele com um sorriso de predador, ela com um olhar de pena. Eles acharam que tinham vencido. Achavam que eu estava quebrado, humilhado, um fantasma na minha própria festa. Mas o que eles não sabiam, enquanto brindavam com meu champanhe, é que o celular de luxo no bolso dele, comprado com o dinheiro que ele roubou de mim, estava prestes a vibrar. E essa vibração não era uma parabenização. Era uma notificação do banco. A primeira de muitas. A primeira peça do dominó. Eu não fui à festa para assistir à vitória deles. Eu fui para ter um lugar na primeira fila para assistir ao início da queda. Deixe-me contar desde o começo. Meu nome é Marcos e eu construí a Inovatec do zero. Literalmente. Eu comecei em uma garagem alugada, comendo miojo e dormindo no chão, enquanto codificava por 18 horas seguidas. Por 10 anos eu sacrifiquei tudo. Aniversários, feriados, relacionamentos, minha saúde. Eu construí um império de software de IA avaliado em 9 dígitos. Eu era o arquiteto. Eu era generoso. Eu acreditava em lealdade acima de tudo. E esse foi o meu quase erro fatal. 5 anos atrás eu conheci Lucas. Ele não era um estagiário de uma faculdade de renome. Eu o encontrei trabalhando como garçom em um evento de caridade que eu estava patrocinando. Ele derramou uma bebida em mim. Enquanto ele limpava, em pânico, ele começou a falar sobre um dos meus algoritmos. Ele não estava apenas falando. Ele estava corrigindo. Ele viu uma falha que meus engenheiros de $500 mil por ano não viram. Ele era brilhante, um diamante bruto, e estava atolado em dívidas tentando sustentar a mãe doente e 2 irmãos mais novos. Eu vi a mim mesmo nele, aquele mesmo desespero. Eu o contratei no dia seguinte. Eu não fui apenas um mentor, eu fui um salvador. A mãe dele precisava de uma cirurgia experimental. A empresa cobriu $150 mil. Apenas pague de volta com um bom trabalho, eu disse. As dívidas da família dele estavam sufocando? Eu dei a ele um bônus de contratação de 6 dígitos e disse para ele limpar o nome. Eu o treinei. Eu o ensinei a negociar, a se vestir, a falar. Eu o transformei de um garçom assustado no meu braço direito. Meu vice-presidente de operações. Eu o tratei como o filho que nunca tive. E então, há 2 anos, eu cometi o segundo erro. Eu o apresentei à minha noiva, Helena. Helena era complicada. Linda, inteligente, mas com um apetite voraz por status. Eu a amava. Mas sempre senti que ela amava mais a ideia de mim do que a mim. Ela amava o CEO da Inovatec. Eu era o arquiteto. Lucas, meu protegido, era o rosto público. Eu odiava as câmeras. Ele as adorava. Eu ficava na sala dos servidores. Ele ia às festas. E aparentemente ele ia a muitos jantares privados com Helena. Estamos apenas alinhando a estratégia de mídia social, Marcos, ela dizia. Estamos apenas preparando a fusão, Marcos, ele dizia. Eu era o homem mais inteligente em todas as salas, mas fui o último a ver a verdade na minha própria casa. Eles não estavam apenas tendo um caso. Isso seria simples, banal. Eles estavam planejando um golpe. O dia da traição. Eu nunca vou esquecer. Era uma terça-feira, a reunião do conselho mais importante do ano. Eu estava prestes a revelar meu projeto de vida. O Projeto Chiron. Um sistema de IA de saúde que mudaria o mundo, e que eu vinha desenvolvendo em segredo por 3 anos. Era minha obra-prima. Eu entro na sala do conselho. O ar está pesado. Lucas está sentado na minha cadeira, na cabeceira da mesa. Helena está sentada ao lado dele tomando notas como sua assistente. Lucas, o que você está fazendo? Eu pergunto. Assumindo, Marcos, ele diz com uma frieza que eu nunca tinha ouvido. O conselho e eu sentimos que sua liderança está um pouco ultrapassada. Eu ri. Seu voto nem conta, Lucas. Eu tenho 51% das ações. Helena levanta o olhar, sem emoção. Na verdade, você não tem, Marcos. Meu sangue gelou. O quê? Lembra-se da reestruturação fiscal que eu sugeri no mês passado? Ela diz com a voz calma. Para nos poupar milhões em impostos, você colocou 10% de suas ações em um fundo em meu nome, como sua futura esposa. Eu olhei para ela. O advogado tinha me avisado para não fazer isso, mas eu confiei nela. Lucas sorriu. E lembra-se daquelas opções de ações que você me deu como bônus de irmão mais velho? Mas os 5% que você deu a Helena, e os 40% do conselho que eu passei os últimos 6 meses convencendo de que você está esgotado, instável e perdendo o controle, ele se levanta.
Eu tenho 55%. Esta é a minha empresa agora. O conselho votou esta manhã. Você está fora. Rescisão por justa causa. Má administração. Eu não conseguia respirar. Mas, Kiron, eu gaguejei. Meu projeto? Lucas pegou um drive USB do bolso. Você quer dizer... Meu projeto? Eu o registrei sob minha nova holding ontem à noite. Você foi muito descuidado com seus arquivos, Marcos. Eu fui roubado, minha empresa. Meu projeto de vida. Minha noiva. Em 10 minutos, Helena se levantou. Marcos, é só negócios. Você nos ensinou isso. E então, o golpe final. Ah, disse Lucas. E vamos precisar que você desocupe a cobertura até o final do dia. A cobertura? Eu gritei. Eu paguei por ela. Helena balançou a cabeça. Não, eu paguei, lembra? Outra otimização fiscal. A empresa pagou a mim. E eu paguei pelo apartamento. O contrato de locação está no meu nome. E como você não é mais da empresa, você está invadindo. Ele chamou a segurança. Eu fui escoltado para fora do meu próprio prédio, carregando uma caixa de papelão com uma foto minha e de Helena, e um troféu de mentor do ano que Lucas me deu no ano anterior. A humilhação era total. Eu fiquei na calçada, vendo a chuva começar a cair. Eles acharam que eu estava acabado. Eles acharam que eu ia para casa chorar. Talvez beber até morrer. Eles cometeram um erro fundamental. Eles acharam que eu era um artista. Eles esqueceram que eu sou um arquiteto. E um arquiteto sempre guarda as plantas originais. Eu não fui para casa. Eu não tinha casa. Eu peguei um táxi para um pequeno escritório anônimo no centro da cidade. Um que eu alugava sob um nome falso há 2 anos. Eu entrei. Meus 3 engenheiros-chefes, os únicos que eram leais a mim, não à empresa, estavam lá. Eles tinham saído no minuto em que souberam da votação. Ele fez isso, não fez? Disse Rina, minha programadora principal. Eu assenti. Ele fez. Protocolo Sombra está ativado, chefe? Ela perguntou. Eu olhei para o laptop que ela me entregou. Ative o protocolo Sombra. Com força total. Corte rápido de ações. A música acelera. O que Lucas e Helena não sabiam é que eu não sou estúpido. Eu sou paranoico. Eu vi o jeito que Lucas me olhava nos últimos 6 meses. Como ele copiava minha assinatura. Eu vi o jeito que Helena olhava para os extratos bancários dela. Eu rezei para estar errado, mas planejei como se estivesse certo. Lucas acreditava que tinha controle total das finanças da empresa. Ele estava errado. Eu tinha construído a Inovatec com um sistema de 2 chaves. Ele tinha as contas operacionais, contas que eu mantinha artificialmente baixas. As verdadeiras contas, as reservas de capital de 9 dígitos, estavam em uma holding offshore. E o estatuto dessa holding que eu redigi anos atrás era muito claro. Em caso de remoção hostil do fundador, todos os ativos líquidos são imediatamente congelados e transferidos para uma conta fiduciária de segurança, pendente de uma auditoria completa de 18 meses. Lucas assumiu uma empresa que no papel valia $1 bilhão. Na realidade, ele tinha assumido o controle de um navio com combustível suficiente para 1 semana. Ele roubou meu projeto Kiron. Eu deixei. Porque o drive USB que ele roubou não era a versão final. Era a versão 1.0. Era um cavalo de Troia. O código era meu. E dentro dele eu havia escondido uma bomba relógio lógica. Lucas, em sua arrogância, correu para anunciar o lançamento. Ele marcou a maior conferência de tecnologia do ano. Ele prometeu ao mundo a revolução na saúde. Enquanto isso, meus 3 engenheiros e eu em nosso bunker estávamos finalizando o verdadeiro projeto Kiron 2.0. Enquanto Lucas se preparava para o lançamento, seu mundo começou a desmoronar em câmera lenta. Primeiro, a folha de pagamento. Ele tentou pagar os salários da empresa. Rejeitado. Fundos insuficientes. O protocolo Sombra tinha sido ativado. O dinheiro tinha sumido. Ele tentou usar o cartão de crédito corporativo para reservar o local da conferência. Recusado. Ele tentou ligar para o gerente do banco. O gerente do banco só falava comigo. E a cobertura de luxo de Helena? O condomínio que ela nunca pagou porque a empresa cobria? Adivinha quem era o proprietário do prédio? Eu. Através de outra holding. A conta de condomínio de 12 meses, mais multa por quebra de contrato corporativo venceu. Total $450 mil. A ser pago em 24 horas ou despejo. Eles estavam presos. Eles tinham a empresa, mas não tinham dinheiro. Eles tinham que fazer o lançamento do Kiron 1.0 funcionar,
ou estariam arruinados. Chegou o grande dia. Lucas subiu ao palco. Helena estava na primeira fila, parecendo nervosa. Eles tinham vendido suas joias, hipotecado o apartamento, com um agiota, já que os bancos não os tocavam, para financiar este evento. Era tudo ou nada. Lucas iniciou a demonstração ao vivo. E agora, ele disse com o máximo de arrogância que conseguiu reunir. Observem a magia. Ele rodou o programa. E no telão para 1000 investidores e jornalistas, o software não apenas falhou. Ele começou a tocar Never Gonna Give You Up, de Rick Astley em loop. Mas isso não foi o pior. O que Lucas não sabia sobre a minha bomba relógio. Ela não apenas quebrava o software, ela copiava e enviava. Enquanto a música tocava, um e-mail automático foi enviado de seu laptop para todos os presentes na sala, para toda a imprensa de tecnologia e para a Comissão de Valores Mobiliários. O e-mail continha os registros financeiros completos de suas transferências ilegais de fundos. A gravação de áudio da reunião do conselho onde eles me expulsaram. O mais importante. E-mails entre ele e Helena detalhando seu plano para me fraudar. Título do e-mail: Nosso plano de sucessão. O auditório ficou em silêncio. E então o primeiro celular vibrou. Foi quando eu, sentado na última fila, me levantei. Lucas me viu. Seu rosto ficou branco. Ele parecia um fantasma. Helena começou a vomitar em sua bolsa Chanel. Eu não disse nada. Eu apenas me virei e saí, enquanto os seguranças começavam a subir no palco. A festa do CEO do ano naquela noite não era uma celebração. Era uma despedida, a última festa deles. Minha notificação era do meu advogado. Mandados de prisão emitidos. Fraude eletrônica, conspiração, roubo de propriedade intelectual. O protocolo sombra está completo. Avançamos 6 meses. Estou de volta à minha empresa. Bem, uma nova empresa, construída com minha equipe leal. Lançamos o Quiron 2.0. E ele não apenas funcionou como garantiu contratos que tornaram minha antiga empresa uma nota de rodapé. A Inovatec faliu. Seus ativos foram liquidados para pagar os credores. Lucas e Helena foram processados até o último centavo. Eu estava em uma reunião quando minha secretária disse que eu tinha visitantes. Eles estavam na recepção. Molhados. Parecia que tinham vindo de ônibus. Eu os recebi na minha sala de conferências, com paredes de vidro. Lucas estava magro, com olheiras. O terno de $1000 tinha sido substituído por roupas amassadas. Helena, o glamour, tinha desaparecido. Ela parecia velha. Marcos, Lucas começou, a voz trêmula. Por favor. Você ganhou. Você pegou tudo de volta. Eu não peguei nada, Lucas, eu disse friamente. Eu apenas impedi que vocês roubassem o que era meu. Eles vão nos prender, Marcos. Helena chorou finalmente. O julgamento criminal é na próxima semana. Diga a eles. Diga a eles que foi um mal-entendido. Diga a eles que você perdoa. Perdão? Eu me levantei e caminhei até a janela, olhando para a cidade que eu construí. Deixe-me explicar uma coisa que vocês dois nunca entenderam sobre mim. Eu não me importo com o dinheiro. Eu não me importo com os prédios ou os prêmios ou as festas. Eu me importo com o ato de construir. Eu me virei para eles. Eu te construí, Lucas, do nada. Eu te dei uma vida, um futuro. Eu te tratei como um filho, e você não foi apenas ingrato. Você foi preguiçoso. Você não queria construir nada. Você queria ter. Você era um parasita. Você viu meu trabalho de vida e, em vez de aprender comigo, você tentou pular para o final. Eu olhei para Helena. E você? Você trocou um homem que construiu um império por um garoto que usava o terno dele. Você não queria um parceiro. Você queria um dono. E quando você achou que tinha encontrado um mais forte, você pulou do navio. O problema é que vocês dois pularam em um bote salva-vidas furado. Por favor, Marcos. Lucas implorou de joelhos. Me dê um emprego. Qualquer coisa. Eu limpo o chão. Eu só não quero ir para a cadeia. Eu olhei para ele. Por um longo tempo. Sabe, Lucas, você me ensinou uma lição valiosa. Lealdade não pode ser comprada. Ela tem que ser testada. E vocês dois falharam no teste de forma espetacular. Eu não vou te ajudar. Eu não vou te perdoar. Eu não vou nem pensar em vocês depois que saírem desta sala. Vocês não foram meus maiores inimigos. Vocês foram meu erro mais caro. E eu sou um arquiteto. Eu não cometo o mesmo erro de design 2 vezes. Eu apertei o interfone. Segurança. Por favor, acompanhe o Sr. Ninguém e a Sra. Ninguém para fora do meu prédio.
Eles estão irrelevantes. Enquanto eles eram levados, Helena olhou para trás uma última vez, com um ódio que era quase patético. A lição moral? No xadrez, um peão que chega ao outro lado do tabuleiro pode se tornar uma rainha. Mas na vida real, um peão que trai o rei que o moveu é apenas a primeira peça a ser sacrificada quando o verdadeiro jogo começa.